crianças, tudo bem com vocês? E aí, como passaram essa semana? Foi uma semana super divertida, porque eu pesquisei muitas coisas sobre os homens e as mulheres, não só nas religiões, mas também na nossa sociedade. E agora, para a gente começar a nossa aula de hoje, eu vou pedir para você separar aquele material esperto que você usa todas as aulas, que é o seu caderno ou aquela folha de anotação que você costuma usar, o seu lápis ou a sua caneta, o que você preferir, para a gente observar um pouquinho do que nós fizemos na aula passada e começar a nossa aula de hoje, combinado? Pega lá o seu material que eu tô te esperando. Agora que você já separou o seu material, você consegue lembrar o que nós estudamos na semana passada? Isso mesmo, na semana passada nós vimos um pouquinho da atuação de homens e mulheres em algumas religiões da matriz ocidental. Nós vimos a diferença entre os padres, as freiras, nós conhecemos uma rabina, conhecemos também a diferença entre o pastor e a pastora, algumas diferenças que existem na vestimenta dos homens e das mulheres. Mas nós tínhamos uma tarefa. Você consegue se lembrar qual era a sua tarefa? Eu trouxe para a gente ler juntos e lembrar. Vamos lá? Responda. Na sua casa, homens e mulheres possuem diferentes funções? Você percebe isso em outros espaços de convivência? Você conseguiu responder essas duas perguntas? Elas parecem muito simples, mas às vezes é muito difícil da gente perceber essa diferença que se faz entre homens e mulheres, porque faz parte da nossa cultura, da nossa vivência, do nosso dia a dia. Nós estamos tão acostumados com isso que muitas vezes nem percebemos que os homens e as mulheres, até dentro da nossa casa, possuem funções diferentes, mesmo que isso não tenha ligação com a religiosidade. Isso faz parte da nossa cultura, da nossa sociedade. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas diferenças na nossa sociedade. Como era um pouquinho antes, alguns anos atrás, como está hoje e como essas coisas vão se modificando. Por isso, eu vou convidar você para ler junto comigo esse texto que está na sua tela. Até alguns anos atrás, havia muitas coisas que eram consideradas exclusivamente masculinas, enquanto outras eram exclusivamente femininas. Você sabe o que a palavra exclusivamente quer dizer? Isso mesmo, que as coisas que eram masculinas eram só masculinas e as mulheres não podiam fazer de jeito nenhum. E as coisas que eram femininas eram só das mulheres. Quer ver uma coisa bem simples? Votar. Você já deve ter ouvido na televisão, na sua escola ou na sua família as pessoas falando sobre as eleições. Quando a gente vai mudar o presidente, mudar o governador, mudar o prefeito, os vereadores. Mas você sabia que até alguns anos atrás as mulheres não podiam votar?
Isso mesmo, somente os homens votavam. Era uma função exclusivamente masculina. Mas algumas mulheres lutaram pelo direito de voto e hoje todas as pessoas com mais de 18 anos têm o direito de votar, tanto faz se são homens ou se são mulheres. Como essa informação que nós lemos é muito importante, eu vou pedir para você copiar no seu caderno e eu fico esperando, combinado? Então, copia o texto que a gente já volta. Agora que você já copiou essa informação importante, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já deixou de fazer alguma coisa por ser menino ou por ser menina? Ou porque alguém disse que você não podia fazer aquela coisa por ser menino ou menina? Ou porque você ficou com medo de fazer? Ou porque ficou com vergonha de fazer e o que as pessoas iam pensar de você? Eu vou fazer o seguinte.
Eu vou deixar você copiar e responder essa pergunta, porque ela é bem importante para a gente refletir sobre como é a divisão dos papéis de homens e mulheres na nossa sociedade hoje, mesmo quando a gente é criança. Então, copia a pergunta, responde, que eu fico esperando para a gente conversar mais um pouquinho.
só, mesmo sendo crianças, já existem coisas que a gente não faz por conta de ser menino ou menina. Quando nós nos tornamos adultos, isso não é muito diferente. Na nossa sociedade, mesmo aqui no Ocidente, que é uma sociedade mais livre, mais aberta, existem algumas coisas que nós mulheres, por exemplo, não podemos fazer. Ou quando nós fazemos, sentimos um pouquinho de medo. A mesma coisa acontece com os homens. Por exemplo, você já viu um homem que gosta de fazer crochê? Isso mesmo, aquele pontinho que se faz com uma agulha que dá para fazer toalhinhas, casacos, gorros, cachecóis. Apesar da nossa sociedade dizer que os homens são livres e que eles podem fazer crochê se eles quiserem, muitas vezes eles enfrentam preconceito por fazer crochê. Assim como algumas mulheres enfrentam preconceito em algumas profissões, em algumas funções. Hoje em dia, muitas profissões que já foram exclusivamente masculinas podem ser desempenhadas por qualquer pessoa. Mas, mesmo assim, quando as pessoas resolvem desempenhar essa função, elas enfrentam muito preconceito. Se hoje em dia é assim, imagine como era há 10, 20, 100 anos atrás. Já imaginou? Vamos conhecer agora algumas profissões que já foram consideradas exclusivamente masculinas, que só os homens podiam desempenhar e que hoje nós temos algumas mulheres desempenhando? Vamos conhecer essas profissões? A primeira é bombeira. Alguns anos atrás era quase impossível nós vermos uma mulher bombeira. Hoje em dia já é mais comum. Mas mesmo assim, por ser um ambiente onde a grande maioria das pessoas são homens, algumas mulheres ainda sofrem preconceito por desempenhar essa profissão. É uma profissão muito bonita. Você já deve ter visto na televisão, nos noticiários, nos filmes, o trabalho que os bombeiros desenvolvem. É um trabalho muito legal. E hoje nós temos muitas mulheres também trabalhando como bombeiras. Uma outra profissão onde as mulheres enfrentam bastante preconceito porque já foi exclusivamente masculina é a de motorista. Motorista de carros, de ônibus, de caminhões. Você já viu mulher dirigindo ônibus? Aqui em Curitiba existem algumas. Ainda são muito poucas perto da quantidade de homens que nós temos nessa profissão. Mas nós já temos mulheres que são excelentes motoristas, dirigindo inclusive o ligeirão, o biarticulado. São mulheres que enfrentaram o preconceito e hoje trabalham numa profissão que já foi exclusivamente masculina. Inclusive, alguns anos atrás, as mulheres eram proibidas de dirigir. E hoje ainda existem países que proíbem as mulheres de dirigir, inclusive carros. São países muito conservadores, mas nós aqui no Brasil também já passamos por essa fase. A próxima profissão é médica. Provavelmente você já se consultou com uma médica mulher, não é mesmo? Mas até alguns anos atrás isso não era possível, porque as mulheres não podiam ir para a faculdade, não podiam estudar. As mulheres eram proibidas de desempenhar essa função porque elas não podiam se preparar para desempenhar. Apesar da gente saber que as mulheres normalmente são quem cuida da gente, desde que a gente nasce, né? Normalmente é a mãe ou a avó ou uma tia quem cuida de nós. E mesmo assim, em algumas profissões que exigiam um pouco mais de estudo, como a medicina, as mulheres não podiam atuar. Agora vem uma que eu acho muito legal. E inclusive eu sou muito fã. Jogadora de futebol. Hoje nós conhecemos várias jogadoras de futebol que são muito famosas, muito importantes. Aqui no Brasil nós temos várias. Nós temos a Marta, a Cris, a Formiga e tantas outras jogadoras de futebol incríveis. Mas, alguns anos atrás, elas eram proibidas de praticar esse esporte. Inclusive, existem histórias de mulheres que se vestiam como homens
para poder jogar. Porque elas eram proibidas, mas elas tinham muita vontade de aprender a jogar futebol. E hoje nós temos até seleção, Copa do Mundo de futebol feminino. E a última profissão que nós vamos ver, cargos políticos. Mulheres como presidente da República, como governadoras, como prefeitas, vereadoras, deputadas. Até alguns anos atrás, isso era impossível. Não havia como uma mulher desempenhar essa função. Se ela era proibida, inclusive, de votar, imagina de ser votada, de exercer a função, não é mesmo? Então, o nosso mundo mudou, os tempos mudaram e hoje as mulheres também podem, além de votar, se candidatar e exercer cargos políticos. Nós conhecemos algumas profissões que já foram exclusivamente masculinas e hoje são desempenhadas também por mulheres. Mas essas profissões, apesar de hoje em dia ainda enfrentarem preconceito, elas podem ser desempenhadas. Não existe nenhuma lei, nenhuma religião que proíba as mulheres de desempenhar essa função. Porém, em alguns lugares, algumas mulheres ainda precisam enfrentar a legislação, a sua família e até a sua religião para desenvolver algumas funções. Nós vamos conhecer agora algumas mulheres que estão mudando o mundo ou que já mudaram o mundo para poder começar a desempenhar suas profissões. Para isso, eu vou precisar da ajuda de 2 livros que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. É História de Ninar para Garotas Rebeldes e Mulheres Notáveis. São 2 livros que contam histórias de mulheres incríveis da nossa sociedade e que estão lutando para que nós mulheres tenhamos cada vez mais espaço. A primeira é Amina al-Haddad. Pelo nome dela e pela foto, você já deve imaginar qual é a religião que ela segue, não é mesmo? Nós já aprendemos sobre essa religião aqui nas nossas aulas e só de olhar a forma como ela se veste, nós já conseguimos imaginar. Isso mesmo, a Amina é muçulmana. E as mulheres muçulmanas enfrentam algumas barreiras culturais para desempenhar algumas funções. E foi o que aconteceu com a Amina e eu vou ler para vocês agora um pouquinho da história dela. Era uma vez uma jornalista chamada Amina. Ela não era feliz, estava acima do peso e fora de forma. Um dia disse a si mesma: "Você pode fazer mais do que isso. Apenas faça alguma coisa, saia para uma caminhada." E foi isso que ela fez. Ela gostou tanto das caminhadas que queria fazer mais. Correu longas distâncias, arrancou em alta velocidade, começou a treinar na academia. Foi então que descobriu o levantamento de peso e soube que aquele era o esporte para ela. A vida de Amina mudou quando a Federação Internacional de Levantamento de Peso permitiu que mulheres muçulmanas competissem de unitard, que é uma roupa que elas usam por baixo da pele, porque normalmente o uniforme desses esportes é regata, shorts e as mulheres muçulmanas não podem se vestir dessa forma. Ela começou a competir na Europa e na América e se tornou um símbolo para garotas muçulmanas do mundo todo. "Eu gosto de ser forte", disse Amina. Ser uma garota não quer dizer que você não pode ser tão forte quanto um garoto, ou até mais forte. Ela gostava tanto de levantamento de peso que começou a treinar para os Jogos Olímpicos do Rio. Amina acredita que todos deveriam encontrar um esporte que gostam e praticá-lo, independente da sua idade, religião ou etnia. Esportes são bons para todos, ela explica. Traz paz e une as nações. Não importa quais sejam os desafios, nunca fuja do seu sonho. Quanto mais você insiste, mais próximo você estará das suas metas. Quando as coisas ficam difíceis, simplesmente se fortaleça. Então, a dificuldade que a Amina enfrentou, principalmente no início, foi porque a Federação Internacional não permitia que ela usasse esse uniforme diferente. E a religião dela não permitia que ela usasse regata e shorts. Mas,
Quando a federação, então, aceitou mudar a lei e deixar que ela usasse esse uniforme, ela se tornou uma das maiores esportistas que nós temos. Super legal, não é mesmo? Uma mulher que lutou contra algumas legislações que excluíam as mulheres da religião dela e conseguiu se tornar um grande ícone para meninas do mundo todo. A próxima, você já deve ter ouvido falar. O nome dela é Maia Gabeira. Ela é brasileira. E aí você deve estar se perguntando, mas professora, ela está com uma prancha de surf. E aqui no Brasil as mulheres podem ir à praia. Não tem nenhuma lei, nenhuma religião brasileira que proíba as mulheres de frequentar a praia ou de serem surfistas. Realmente, a Maia Gabeira não teve problemas religiosos com relação a se tornar surfista. O problema que ela enfrentou é um pouquinho diferente. Vamos conhecer a história dela? Era uma vez uma menina que adorava ondas grandes. Não aquelas que você pula na beirinha do mar, nem aquelas que você vê do pier. Ela adorava ondas super, hiper, mega gigantes e queria se tornar a super mulher do surf. De novo não, Maia, dizia sua mãe quando a filha ia para a praia. Você sempre fica molhada e com frio, e todos os outros surfistas são meninos. Maia não se importava. Surfar era sua paixão. Bom, mãe, os caras vão ter que se acostumar comigo. Ela viajou ao redor do mundo em busca das maiores ondas possíveis. Foi para a Austrália, Havaí, Portugal e surfou muito aqui no Brasil. Maia entrava no avião e ia para qualquer lugar atrás da maior onda. Certa vez, na África do Sul, ela surfou uma onda de 14 metros de altura, a maior já surfada por uma mulher. Ela ganhou todas as competições importantes e se tornou a surfista de ondas grandes mais bem paga do mundo. Porém, certo dia, enquanto surfava em Portugal, uma onda pegou de surpresa. A parede d'água caiu sobre ela e a arrastou para debaixo d'água. Ela quebrou alguns ossos e quase se afogou, até que o seu parceiro conseguiu resgatá-la e prestar os primeiros socorros. Depois de um acidente tão assustador, a maioria das pessoas ficaria com medo e não voltaria para a água outra vez, ou até pensasse em mudar de carreira. Não a Maia. Assim que se recuperou, Maia voltou para a mesma praia em Portugal. Eu amo isso, disse ela. As ondas aqui são épicas. Então, a experiência da Maia Gabeira serve para nós observarmos que nem sempre essas proibições, essas imposições do que é de mulher, do que é de homem, do que as meninas podem fazer e do que os meninos podem fazer, vem da religião. Muitas vezes vem da nossa cultura e da nossa sociedade. Então, mesmo a Maia não tendo esse impedimento religioso com relação à prática do esporte, ela enfrentou algumas dificuldades para poder seguir a carreira que ela queria. Agora, nós vamos conhecer uma outra pessoa, a Ruth Bader Ginsburg, uma juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas será que ela enfrentou alguma dificuldade para ser juíza nos Estados Unidos? Vamos descobrir? Era uma vez uma garota que sonhava em ser advogada. Uma advogada mulher? As pessoas riam dela. Não seja ridícula. Advogados e juízes sempre são homens. Ruth olhou ao redor e notou que era assim mesmo. Mas não tem por que isso não mudar, ela pensou. Ela se inscreveu na Escola de Direito de Harvard e se tornou uma de suas estudantes mais brilhantes. O marido dela, Marty, também era aluno de Harvard e costumava ouvir das pessoas. A sua esposa deveria estar em casa fazendo bolo e cuidando do bebê. Marty, porém, não lhes dava ouvidos. Ruth cozinhava muito mal. Além disso, ela adorava cuidar da filha e tinha orgulho de sua incrível esposa. Ruth acreditava muito nos direitos das mulheres. Ela representou 6 casos que se tornaram referência de igualdade de gênero na Suprema Corte dos Estados Unidos. Depois, ela virou a segunda juíza mulher na história do Supremo Tribunal de Justiça do seu país. Existem 9 juízes na Suprema Corte.
Se me perguntam quando haverá mulheres o suficiente, eu digo, quando houver 9 mulheres. As pessoas ficam chocadas com a minha resposta, mas sempre foram 9 homens, pelo que pareceu uma eternidade, e nunca ninguém sequer ergueu uma sobrancelha com relação a isso. Aos 80 e poucos anos, Ruth faz 20 flexões por dia e se tornou um ícone da moda, graças aos colares extravagantes que usa por cima da toga. Então, olha só, uma mulher que resolveu ser advogada e ouviu até piadas na faculdade porque as pessoas achavam que uma mulher não poderia desempenhar essa função. Mas ela superou isso, lutou muito e hoje nós temos muitas mulheres advogadas, muitas mulheres juízas nos Estados Unidos. E para a gente encerrar essa nossa conversa sobre mulheres que desafiaram a sociedade e essas imposições sobre o papel de homens e mulheres, nós vamos conhecer uma figura muito importante da história aqui do Brasil. Eu tenho certeza que você já ouviu o nome dela, porque nós temos em Curitiba até uma rua enorme com o nome dela. Sabe de quem eu estou falando? Da Anita Garibaldi. A Anita Garibaldi foi uma mulher que viveu aqui no Brasil e enfrentou muitos preconceitos por ser mulher. Vamos conhecer um pouquinho da história dela? A história de Anita Garibaldi começa com uma história de amor. Anita e Giuseppe Garibaldi lutaram juntos em um grupo de rebeldes sul-americanos e italianos. Anita nasceu no Brasil, em uma família pobre de fazendeiros e pescadores. Uma formação difícil, mas que lhe rendeu excepcionais habilidades de equitação e grande bravura. Aos 14 anos, fizeram com que ela se casasse, mas logo depois ela se juntou ao exército. Em 1839, conheceu Giuseppe Garibaldi enquanto ele combatia em um levante republicano que durou 10 anos, a Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha. Ela lutou junto com o Giuseppe e se tornou um dos grandes nomes da luta dos Farroupilhas aqui na região sul do Brasil. A história dela é muito legal, mas eu não vou contar a história toda porque eu tenho certeza que você ainda vai estudar muito sobre ela nas aulas de história. Combinado? O que você achou dessas mulheres que nós conhecemos hoje? Mulheres que enfrentaram algumas imposições sociais, enfrentaram sua cultura para que nós, mulheres, pudéssemos desempenhar várias profissões hoje, inclusive ser professora. Você deve estar pensando, mas professora, lá na minha escola, a maioria das professoras são mulheres. Algumas escolas nem têm professor homem. É verdade, mas muitos anos atrás, somente os homens poderiam ser professores. Até porque, na maioria das sociedades, as mulheres nem podiam ir para a escola. Então, nós já tivemos os homens à frente de várias profissões, que hoje são consideradas majoritariamente femininas. Mas agora a gente já conversou bastante, a prof já falou bastante, já leu bastante. Nós vamos brincar de caça-palavras. Combinado? Então eu vou deixar esse caça-palavras na sua tela. Você vai tentar localizar aí 11 funções que podem ser desempenhadas por mulheres na nossa sociedade. Combinado? Eu vou deixar você brincando e eu já volto para mostrar para você a resposta.
Conseguiu achar as 11? Lógico que eu não contei para você antes quais eram as 11 para ficar mais difícil, né? Nós já estamos aí no 4º ano, chegando no finalzinho do ano, vocês já conseguem localizar bastante coisa sozinhos. Mas eu vou mostrar para você aonde está a resposta. Presta atenção lá na sua tela. Nós tínhamos lá psicóloga, escritora, advogada, artista, mãe, astronauta, contadora, dona de casa, enfermeira, pedagoga e esportista. Essas eram as 11 funções. Vocês perceberam que eu coloquei aí mãe e dona de casa, não é mesmo? Muitas pessoas não consideram essas duas funções como um trabalho. Mas se você conversar com alguma mulher que tem filhos ou que cuida da casa, ela vai te contar o trabalhão que dá fazer essas duas coisas. É muito trabalho e as mulheres desempenham muito bem porque elas são muito fortes, não é mesmo? E agora, só para a gente encerrar nossa aula, nós temos uma atividade bem importante. Pense nas mulheres que você conhece. Você conhece várias mulheres, não é mesmo? Então pense nelas. Agora pense nas funções que elas desempenham. Pode ser na comunidade religiosa, pode ser em casa, no trabalho. É muita coisa, não é mesmo? Nós vamos fazer uma atividade que vai ser um registro, uma entrevista, pode ser, ou da sua lembrança, de algumas funções que essas mulheres desempenham. Eu fiz uma para mostrar para vocês como é para fazer e depois eu deixo para vocês copiarem e fazerem o de vocês, combinado? Então olha lá que eu fiz. O nome da mulher que eu escolhi é Ingrid, que é a minha mãe. As funções e atribuições da dona Ingrid. Ela é mãe, avó, esposa, cuida da casa, faz a limpeza da igreja, cuida da mãe dela, que é idosa, é costureira e faz toda a comida da família. Nossa, como ela dá conta de tudo isso? Não sei. Mas ela faz tudo isso e faz tudo isso muito bem. Então agora eu vou deixar para você copiar. Escolha 3 mulheres e escreva o nome delas e as funções e atribuições que elas têm, certo? Se você não quiser escrever tudo que ela faz, porque é muita coisa, escolhe algumas coisinhas que você acha importantes registrar, combinado? Então, copia lá a sua tarefa que a gente já volta para conversar um pouquinho.
tarefa você não precisa concluir hoje, combinado? Você pode ir fazendo durante a semana, se você quiser entrevistar alguma professora na sua escola, ou se você quiser entrevistar alguma mulher da sua família, certo? E se você for menina e quiser preencher com as suas atribuições, as suas funções, também pode. E com essa atividade que você vai desenvolver aí durante a semana, nós encerramos a nossa aula de hoje falando sobre a diferença da atuação de homens e mulheres, não só no campo religioso, mas também na nossa sociedade. Na semana que vem, nós voltamos para conversar um pouquinho sobre a atuação de homens e mulheres em religiões da matriz oriental, certo? Então, fique bem, lave muito bem as mãos, lembre de tomar muita água e nós nos encontramos na semana que vem para mais uma conversa sobre diversidade religiosa e cultural. Até lá!